Olá, boa tarde para você ligado na Nova TBC em parceria com o Governo de Goiás e também pelo Facebook do Diário de Goiás. Falamos diretamente do Autódromo Internacional de Goiânia, Autódromo Ayrton Senna. Há pouco você acompanhou a primeira etapa da Copa Júnior. Agora é hora da principal categoria do automobilismo goiano, é o Campeonato Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Eu sou Vitor Monteiro, vou narrar as emoções dessa prova que promete muito, promete demais. Quem me acompanha em mais uma cobertura é o Doni Araújo. Bem-vindo de volta, Doni. Há pouco tivemos a Copa Júnior, emoção até o fim, com o Wellington Justino vencendo literalmente nos últimos metros da prova. E agora tem o Marcas e Pilotos, uma das mais tradicionais categorias do automobilismo brasileiro. É verdade, Vitor. Estamos de volta para essa que é a corrida principal, né, do programa aqui no autódromo. Mas você disse bem, a Copa Júnior teve uma corrida sensacional. O Wellington Justino teve um probleminha nos últimos metros, né? E o Rafael Teixeira ficou com a vitória. Ainda não consegui descobrir se foi uma pane seca ou uma pane elétrica no carro do Wellington Justino, mas alguma coisa nesse sentido de alimentação de combustível, porque o carro foi perdendo velocidade, ou uma pane seca de falta de combustível, ou algum problema na bomba de gasolina, que também seria parte elétrica, né? Agora nós temos aí alinhados já os carros com os principais pilotos do automobilismo goiano na atualidade, não só goiano, mas também do Centro-Oeste todo, Distrito Federal, Triângulo Mineiro, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de São Paulo, tem gente do Mato Grosso. É uma categoria que está extremamente competitiva, são carros com motores, equipados com motores de 1.6, ou seja, 1.600 cilindradas. Tem um regulamento, a preparação livre, cada equipe faz a sua. É óbvio que tem as restrições, de acordo com o modelo de carro. Aí você tem uma liberação de cabeçote, ou uma limitação aqui ou ali, para que eles fiquem relativamente equilibrados. Mas é uma prova que promete muito, tem sido assim nos últimos tempos. Hoje nós não teremos a presença do campeão do ano passado, o Pedro Maldi. Pedro Maldi, que por problemas particulares não vai participar dessa etapa, mas deve voltar nas próximas. E para você ter uma ideia, Vitor e telespectadores, ele foi campeão com apenas um ponto de vantagem sobre o Leandro Reis, que foi o segundo colocado naquela época. Ele, aliás, é o pole position dessa prova. E mais 2 pontos, ou seja, um a mais do Pablo Alves, que ficou em terceiro lugar. Daí vocês tiram a ideia de quanto equilibrada é essa categoria. Exatamente, Doni. Em 2017, o Pedro Maldi foi campeão com 143 pontos. Em segundo ficou o Leandro Reis, que é conhecido como Baratinha, com 142. Em terceiro, o Pablo Alves, que você acaba de citar, conhecido como Mandioca. O Pablo ficou com 141 pontos. E em quarta colocação para a dupla, o Nelson Chose e o Fábio Bove. Eles que cada um corre uma prova no domingo, são 2 corridas. Um corre a primeira, o outro corre a segunda. Então a dupla acabou ficando na quarta posição. Foi uma disputa fantástica na temporada 2017. Pois é, desses nomes que você falou aí, tem pelo menos 3 que são extremamente tradicionais no automobilismo brasileiro goiano. Nelson Chose, Fábio Bove e o Baratinha, o Leandro Reis, que aliás é Baratinha por causa do pai. O pai era o Baratão. Quem é mais antigo se lembra do Baratão correndo aqui com o carro 51, que é o mesmo número que o filho hoje usa, né? Depois o Leandro Reis foi durante muito tempo piloto da Fórmula Truck, junto com o pai, Zé Maria Reis, que inclusive encontrei aqui hoje no autódromo, está aqui prestigiando o sobrinho. Ou seja, gente competente, gente muito competente, Vitor. Com certeza vai ser uma corrida muito boa. A gente vai vendo aí a volta de apresentação, a volta de aquecimento, bandeira verde para isso. Vamos passar o grid de largada para essa primeira etapa do Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Leandro Reis, carro 51, é o carro azul. Sua esquerda do seu vídeo aí, o carro 51, Leandro Reis na pole. Segundo, o Fábio Bove, o carro 17. Terceiro, Marcelo Perillo, carro 25, quarto é o 555, Renato Braga. Renato que foi o campeão da categoria B em 2017, ascendendo à categoria A.
no Marcas 2018. Quinto, Fernando Dallabona, carro 29. Sexto, o Glauco Tavares, o Glauco que é da categoria B. Até bacana a gente explicar, né, Doni? São 3 categorias no mesmo grid. Categoria A, que são os pilotos mais experientes, categoria B, intermediários e a categoria novatos. Essas categorias, na realidade, a grande divisão, o fator de ranqueamento é o tempo de pista, é o tempo de que o cara tem como piloto, a carteira na Federação Goiana de Automobilismo ou na federação de origem deles, né, do Distrito Federal ou Mato Grosso, como é um campeonato regional, nós temos pilotos de fora também. Mas é óbvio que os categoria A são mais graduados, porque tem mais tempo correndo. E o rapaz, o Renato, como você falou, o campeão da B do ano passado foi o Renato Braga. Agora é da A. Mas na hora da onça beber água, Vitor, isso aí na pista não faz muita diferença não. Agora você citou um outro rapaz aí chamado Marcelo Perillo, vou chamar de rapaz, porque assim eu fico mais jovem também. Mas o Marcelo Perillo foi um dos maiores pilotos do kart goiano, da história do kart goiano. E é uma alegria revê-lo na pista. Ele que brilhou muito ali mais embaixo, ali no kartódromo. Era uma sensação. Depois parou de correr, foi cuidar da vida particular e agora retoma, que é a paixão do automobilismo. Como dizem uns colegas nossos aí, né? É igual o microfone, é pior do que cachaça. Não sei. De qualquer maneira, dá para ver pelos nomes a competência do pessoal, o que significa que é realmente uma categoria muito boa, uma categoria que vai trazer emoções para quem estiver assistindo, para quem não seja novato no automobilismo, pode ter certeza que vai ter uma corrida de muitas disputas. Para quem já conhece, já é acostumado, sabe que vai ter muita briga aí pela frente. O safety car vai se recolhendo, os carros vão se posicionar ali para termos a largada. Essa foi a volta de aquecimento, volta de apresentação, como preferir. Lembrando que o Leandro Reis, ou Baratinha, carro 51, é o pole position nessa primeira corrida, primeira etapa do Centro-Oeste de Marcas e Pilotos 2018. Os campeões do ano passado, categoria A, foi o Pedro Maldi, categoria B, Renato Braga, e entre os novatos, o Lucas Faria foi o grande vencedor, o Helder Neves acabou na segunda posição entre os novatos, o William Perillo foi o segundo na categoria B e o Baratinha foi o vice-campeão na categoria A. 2016, o Edson do Vale foi o campeão na categoria A e o Pablo Alves foi o vice-campeão. Pois é, tá aí, todo mundo graduado. Os carros vão se posicionando. Olha o Baratinha fazendo baratinada ali, para lá atrás para fazer a embreagem do adversário deslizar um pouquinho. Isso é uma manha, o cara que está na porta, é uma estratégia, ele vem devagarzinho para forçar a turma lá de trás a usar mais a embreagem, isso vai gastando a embreagem de quem está mais para trás, mas faz parte do jogo. Faz parte. Os carros vão se posicionando no grid, você acompanhando todas as emoções da primeira etapa do Centro-Oeste de Marcas e Pilotos 2018, aqui pela Nova TBC, em parceria com o Governo de Goiás e também pelo Facebook do Diário de Goiás. Transmissão que é um grande avanço para o automobilismo regional. São as mudanças implantadas pela Nova TBC. 5 segundos. Expectativa, Baratinha na pole position, Fábio Bovi em segundo, terceiro é o Marcelo Perillo. Luzes vermelhas, luzes se apagam, iniciada a primeira etapa de 2018 do Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. E tem carro ficando logo na largada. Baratinha vem por fora, vai sustentando a primeira posição, só que já está colocando de lado o Fábio, assume o primeiro lugar antes da curva 1, Doni. Largou muito bem o Fábio. Bem demais. Acelerou bastante ali, conseguiu passar, inclusive por fora, pega um pouco mais de vento, mas ele já saiu na frente e já está liderando a corrida ali, já quando chegou na primeira curva ele já estava na frente. E quem ficou ali foi o carro 777, é o Sidney Campos. Acabou ficando na largada, só que ele conseguiu dar sequência, teve uma largada tardia. Não, ele acabou sendo revogado. Na realidade, ele falhou, o carro dele, o motor não ligou e ele foi recolhido para fora. Tá certo, a explicação aí do Doni Araújo, o Baratinha, ele vai colocando de lado
mais uma vez. Agora a curva favorece ao Baratinha e o Fábio acabou escapando um pouquinho, pareceu um probleminha ali no carro do Fábio. Leandro Reis então volta à primeira posição. Marcelo Perillo é o segundo, com carro 25. Primeira perna do S, Leandro Reis, Marcelo Perillo, Renato Braga. Renato, que é um piloto que representa o estado na Stock Car, Doni. Fez sua estreia na etapa de Goiânia, a penúltima etapa do Nacional do ano passado. Esse ano confirmado na Stock Car 2018. Carro 555. O estado de Goiás sempre teve pilotos nessa categoria, né, Vitor? O Goiás é tradicional no automobilismo. Não é à toa ou por acaso que nós temos aí o que hoje você pode considerar, há quem considere o melhor, né? Mas é óbvio que o Autódromo de Interlagos recebe mais atenção por conta de Fórmula 1, essa coisa toda. Inclusive é a mais tradicional, mas o Autódromo de Goiânia é sem dúvida alguma um dos melhores. E desde sua construção foi feita por isso, por conta da excelência dos goianos já lidando com automobilismo naquela época, com corridas de rua ainda. E sempre tivemos representantes na Stock Car. Eu espero que o Renato seja mais um desses aí. Tivemos, por exemplo, o Alencar Júnior como campeão em 1982. Em 1986 foi a vez do Marcos Grácia ganhar o título. Nós tivemos os irmãos Justino, Ananias e Laércio representando o estado durante muito tempo. E depois tivemos vários outros pilotos que talvez não tenham vencido corridas, mas que representaram muito bem o estado. E por essa tradição toda, é sempre bem-vindo quando surge um novo piloto goiano em cenário nacional. O grande problema dos pilotos goianos acaba sendo sempre a falta de patrocínio, né, Vitor? Os empresários goianos apoiam pouco, ainda consideram o automobilismo ou o apoio a um piloto ou uma equipe como um gasto, quando na verdade isso é um investimento que dá muito retorno. Mas quem sabe as coisas mudem daqui para frente, né? Tomara! Fica a nossa torcida. Segunda volta, o Leandro Reis concluiu a primeira volta com tempo de 1:55,067. Marcelo Perillo em segundo, Renato Braga é o terceiro colocado. Glauco Tavares vem na quarta posição. O Fábio Wolff teve problema. Pelo jeito que ele caiu de rendimento, me parece que é alguma coisa ligada à alimentação do carro. Pode ser, como eu disse do Hélito Justino na corrida anterior, algum problema na bomba de combustível ou algum problema na parte elétrica. Em geral, assim, você investe, prepara o carro com tanto carinho e vem uma coisa pequena e às vezes tira o cara da corrida. Você vê que eles já não estão aparecendo mais aí no bloco da frente. E é uma pena porque ano passado essa dupla, o Fábio Bove e o Nelson Chose, acabaram disputando o título até o final, lideraram boa parte da temporada e terminaram na quarta posição, tiveram uma queda ali na reta final, reta decisiva do campeonato mesmo, tiveram alguns problemas com o carro e esse ano já logo na primeira volta acaba tendo esse problema. São pilotos muito competentes, como eu disse, já bastante experientes, né? Já disputaram várias outras categorias. O Nelson Chose mesmo já esteve na Stock Car. Bem lembrado. É bom lembrar que também havia no passado uma Stock Car estadual, uma Stock Car regional, quando os carros ainda eram de fato carros de rua, né? Eram os Opalas, antigos Opalas. Existia o Campeonato Goiano, o Campeonato do Centro-Oeste e o Campeonato Brasileiro de Stock Cars. E o Nelson Chose foi um piloto Stock Car também. O Fábio Bove também é um piloto tradicional e já bastante experiente. Ô Doni, vou te interromper um pouquinho porque olha o Pablo Alves, espetacular a manobra dele pra cima do Renato Braga, foi agressivo. O Pablo, ele largou na 14ª posição e agora ganha o terceiro lugar do Renato Braga. Pablo Alves, carro vermelho, ganhando o terceiro lugar. Que postura agressiva, o Pablo querendo o título nessa temporada, foi vice-campeão em 2016, foi terceiro colocado no ano passado e o Pablo agora vem com tudo, ganha o terceiro lugar. De fato, um piloto que sai lá de trás e já com poucas voltas já consegue estar no pelotão da frente, é sinal de que ele está com um carro muito bom e está disposto a buscar coisa maior nessa prova e provavelmente na temporada também, Vitor. Abrindo então a quarta volta. Fantástico, ali no S o Pablo passou o Renato Braga.
Fora isso, os 10 primeiros seguem sem alterações. Você vê que é uma coisa de imagem característica dessa categoria de marcas, que tem os carros um pouco menores, né? Quando o carro faz uma curva, o pneu traseiro do lado oposto costuma sair do chão. Se você reparar aí nas imagens, você vai ver que fica no ar. O carro fica literalmente em 3 rodas. E proporciona imagens belíssimas para você ligado, acompanhando a nossa transmissão aqui pela Nova TBC e também pelo Facebook do Diário de Goiás. E o Pablo, essa volta do Pablo foi no capricho. 1:48, 149, volta mais rápida da corrida. Estamos na 4ª volta. Lembrando que para você que não é habituado, são 30 minutos de prova, mais uma volta. 2 corridas por final de semana. Agora a gente está acompanhando a primeira, depois mais tarde tem também a segunda prova. E por volta, mais ou menos na metade da prova, entre o 14º e o 16º minuto, safety car vai à pista, safety car regulamentar como é chamado, para reagrupar todos os carros, visando um maior equilíbrio no evento. E nessa parada do safety car, são conferidos pontos aos que estiverem nas 5 primeiras colocações no momento da entrada do safety car. São 5 pontos para o primeiro e depois vai decrescendo até o 5º lugar. É uma maneira também é um bônus, né, para os pilotos. Eu acho isso bem interessante e é uma forma de usar o regulamento para tornar a corrida mais competitiva, mais atraente para o público, mais interessante para o piloto. É uma boa sacada, é uma boa medida. A gente vai vendo aí Leandro Reis, o Baratinha, mantendo a primeira posição, seguido pelo Marcelo Perillo. Pablo Alves é o 3º colocado, Renato Braga na 4ª colocação. A gente vai passeando com o Baratinha, carro 51. Baratinha abriu um pouco, hein? Conseguindo abrir a vantagem, só como a gente já ressaltou durante a transmissão da Copa Júnior, também há pouco, mais ou menos na metade da prova, vem o safety car regulamentar. Então quem está abrindo essa vantagem tem muito o que comemorar, né? Além dos pontos extras que vão para a classificação. Mas na verdade você tem razão, quem está ali em 2º e 3º, talvez seja melhor poupar um pouco o carro, porque sabe que depois vai ficar junto lá do Leandro Reis, do Baratinha. E também não adianta forçar para tentar passar em busca apenas desses pontos que são o bônus, né? Os pontos são interessantes assim, tentar buscar para quem não está muito perto. Está tendo briga aí do 2º pelo 3º. E o Pablo veio com tudo, sempre muito agressivo. O Pablo Alves deixou para trás ali o Marcelo Perillo, só que o Marcelo também não deixa por menos, vai com tudo buscando recuperar o 2º lugar. Leandro Reis folgado na primeira posição. Escapou um pouquinho ali o Leandro. O Pablo mantém o 2º lugar. 3º, Marcelo Perillo, carro 25. Um duelo aí de gerações, né? O Marcelo, como eu disse, um piloto antigo, experiente, e o Pablo, mais jovem. Pablo Alves, que é conhecido no meio do automobilismo goiano como Pablo Mandioca. Por quê? Aí você me apertou, viu, Doni? Ele gosta de... Bom, deve gostar de comer mandioca, né? Mas quem não gosta, uma mandioquinha frita vai bem. Agora o carro 778, Gustavo Bandeira, ficando, saindo da pista ali. Enquanto isso, a gente vai passeando com Leandro Reis, carro 51 na primeira posição. Última volta do Leandro, a 5ª volta ele fez 1:48,646 e o Pablo mais uma vez baixou o tempo. Melhor volta do Pablo Alves, 1:47,943. 1:47,943 a volta do Pablo Alves. O que mostra que ele está com um bom equipamento, Vitor. O que mostra que ele está com um carro muito bem ajustado, que está tudo funcionando muito bem para o lado dele. Porque quando você vai baixando o tempo, é sinal de que o seu veículo está muito bem e o piloto também está demonstrando capacidade. Agora, um piloto, por mais competente que ele seja, se não tiver o equipamento ajustado, não consegue nada. O que nós estamos vendo então é que o Pablo está mostrando que o carro dele está melhor do que o dos adversários. E ele está até encostando no Baratinha, veja você. Aproveita o S e não vai com calma ali, não vai segurando, né? Ele vai querendo cortar caminho mesmo, diminuir a distância que o Leandro Reis, o líder, tem. Pablo Alves é o 2º colocado, vai buscando aproximação. Marcelo Perillo é o 3º, aí a distância do Perillo para o 4º, que é o Renato Braga, já é bem considerável nesta que é a 6ª volta.
Eles estão muito esparramados, mas como você lembrou, daqui a pouquinho está todo mundo junto de novo, né? Porque entra o safety car e não justifica, de fato, nesse momento, quem está em terceiro ou quarto, forçar uma barra para encostar nos primeiros. Porque você pode desgastar o equipamento, ainda vão restar aí 15 minutos ou 20 minutos de corrida, porque tem a volta extra depois dos 30 minutos, né? E você corre o risco de ficar sem equipamento por conta de uma aproximação que não vai trazer benefício, porque o piloto já vai estar próximo junto daqui a pouco quando o safety car entrar na pista. Vamos chegando aos 12 minutos de prova. O Leandro Reis vai mantendo o primeiro lugar, seguido pelo Pablo Alves, terceiro lugar para Marcelo Perillo. Lembrando que, para você que não conhece, a gente vai apresentando a categoria. O Marcas e Pilotos são carros populares mesmo, né, Doni? Só que, claro, com as adaptações. Tem a suspensão para fazer curvas em alta velocidade, até porque na reta podem chegar até 200 km por hora e nas curvas a mais de 150. Essa é uma tradição, né, Vitor? Desde os anos 70 que a CBA e as fábricas de carro, na época, que disputavam o Campeonato Brasileiro de Marcas, que eram realmente com equipes oficiais das fábricas, optaram por utilizar os carros mais baratos que eles tinham, não os mais possantes, que traria maior equilíbrio. Então, isso virou uma tradição. Então, essa competição de marcas é quase sempre disputada, sim, com carros mais populares, são carros menores, em geral em torno de 1.600, no máximo 1.800 cilindradas, muito raro, acho que nunca nem 2.0 nunca foi utilizado. É sempre 1.600, 1.800, às vezes 1.400 cilindradas. E é por conta disso mesmo que torna a coisa toda muito interessante, porque, olha, o safety car está na pista aí. Abrindo a 8ª volta. Pode concluir o raciocínio Doni Araújo, que sabe tudo da história, especialista no automobilismo goiano e nacional. Quase tudo também não. Mas assim, como eu estava dizendo, isso torna meio atraente para o público e é interessante para as fábricas a utilização desses carros. Por quê? Primeiro, o público, o cara que está assistindo a corrida, ele está vendo um cara com um carro igual dele na pista, né? Para a fábrica é bom porque pode parecer que não, mas dessas corridas surgem inovações, invenções mecânicas, jeitinhos que o cara arranja ali para tornar o carro melhor, o rendimento melhor, de pneus, de suspensão, de mola, do próprio motor, e isso de câmbio, isso tudo é aplicado nas fábricas. Mesmo num carro popular, se tira alguma coisa. E é a grande atração dessa categoria. E a maior delas é barato em comparação com outras categorias do automobilismo. Então qualquer piloto, assim, mesmo com um orçamento mais baixo, ele pode se organizar e participar de um campeonato tão competitivo quanto é, por exemplo, a Copa Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Adrenalina, emoção e velocidade é o Marcas e Pilotos temporada 2018, transmissão pela Nova TBC em parceria com o Governo de Goiás e também pelo Facebook do Diário de Goiás. Transmissão que é um grande avanço para o automobilismo regional. São as mudanças implantadas pela Nova TBC. Safety car na frente do pelotão. E sempre importante ressaltar, para quem não é acostumado com o automobilismo, safety car ali na pista, não pode ter ultrapassagem, né, Doni? Então, tem que seguir a toada do safety car, não pode acelerar mais do que passar o safety car. Não pode ultrapassar ninguém, se por acaso passar, tem que devolver, assim, às vezes, né? E a velocidade é 80 por hora, determinada pela direção de prova, é o que o safety car está dirigindo nesse momento a 80 por hora e eles todos atrás a 80 por hora. O que para uma pista de corrida, aqui no Autódromo de Goiânia, eu não sei se você, Vitor, ou quem está nos ouvindo, assistindo, já teve a oportunidade de dirigir na pista de Goiânia, 80 por hora e parece que você está parado. Verdade. E a própria pista puxa o carro. Quando você vê, você está... A engenharia da pista já leva a você buscar mais velocidades e o carro parece que por questão de física já vai aumentando a velocidade. Então esse 80 por hora aí, nesses carros até não causam tanto estrago, mas se é um carro de maior potência, já começa a ficar complicado. O motor superaquece, não pode ficar muito tempo não. Mas para essa categoria está bem. Eu acho que daqui a pouco o safety car sai, deve dar mais uma volta e aí nós temos a relargada.
Então a gente abrindo a nona volta também com safety car, bandeira amarela ali para chamar a atenção dos pilotos. Safety car dá pelo menos uma volta. Então vai para a segunda volta, mas não é regra, não é necessariamente uma volta. Às vezes para limpar a pista, alguma coisa assim, safety car pode dar mais que uma volta. É o que está acontecendo nesse momento. Essa é uma determinação da direção de prova, né? Quem determina... Comandado pelo brilhante Américo Larose. O diretor de prova hoje é o Américo Larose, um diretor bastante experiente. Ô Doni, o que está acontecendo aí? Abrindo o cara abre a porta para entrar um ventinho, porque deve estar com muito calor lá dentro, é realmente muito quente, o macacão, tudo fechado. Aí ele abre a porta ali para receber um arzinho. Esse carro dá para fazer isso, outros não dá. O safety car, que na realidade antigamente era chamado de carro madrinha, né? Uhum. Porque ele não tinha as funções que tem hoje. Hoje ele é o carro onde fica o médico, onde fica ele é um carro de socorro. Exatamente por isso é que safety car, um carro de socorro. Mas essa função que ele está desempenhando agora, ela é uma função determinada pelo diretor de prova. O Américo é que vai dizer quanto tempo ele fica. E não fica à toa, não é pela vontade mera do Américo Larose, é que ele está olhando tudo que está organizado, está olhando todos os postos e está organizando a pista para que a corrida continue. A gente vai acompanhando aí, é a nona volta da primeira etapa do Campeonato Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Leandro Reis é o líder. Em segundo lugar está Pablo Alves, terceiro é o Marcelo Perillo, quarto Renato Braga, quinto Glauco Tavares, sexto é o Gustavo Faria, sétimo Vitor Perillo, oitavo o Fabrício Fleury, nono o Elden Neves e o décimo o William Perillo. Lembrando que são 20 pilotos no grid nesta primeira prova no domingão, são 3 categorias juntas no mesmo grid. Categoria A, que é os pilotos mais experientes, os veteranos. Categoria B, a disputa intermediária. E também tem a categoria novatos. Agora o safety ficou, então vamos, quando abrirem a 10ª volta, vai estar tudo valendo. A gente tem expectativa, eles passando ali. Já começam a acelerar ali. Até porque vem o retão, né? Mas aí o líder, em geral, controla o negócio, né? Nesse caso, ele já foi. Vamos ver. Bandeira verde. Tá valendo de novo. 10ª volta, Leandro Reis ou Baratinha na primeira posição. Segundo, Pablo Alves. O Pablo dá uma balançada ali. Agora vai tentar por fora ganhar a posição. O Leandro se defende muito bem. Fecha a porta e fala, aqui não, neném. Na primeira posição se mantém o Baratinha. Em terceiro lugar está o Marcelo Perillo. Acelerando junto com o Centro-Oeste de Marcas e Pilotos, você não perde nada na transmissão da nova TBC, em parceria com o Governo de Goiás, transmissão também pelo Facebook do Diário de Goiás. Comigo, Vitor Monteiro, e com as análises e os comentários do Doni Araújo. Baratinha passando ali, são 3.835 metros de extensão, o traçado do Autódromo Ayrton Senna, Autódromo Internacional de Goiânia, que recebe a primeira etapa do Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Olha o Pablo. Ele vai balançando, mostra ali no retrovisor para o Leandro Reis que ele não terá vida fácil. Encostou ali na primeira perna do S, vem para a segunda perna, e o Marcelo Perillo também na terceira posição vai tentando encostar no segundo, que é o Pablo. Mas ali ele fez isso mesmo, só para dar uma pressãozinha no Baratinha, porque ele não tem como passar daquela posição que ele estava. Certamente ele está testando para ver aonde ele vai passar, mas ele está muito próximo. O Baratinha vai ter que se desdobrar ali para defender essa posição. Como a gente comentou também durante a transmissão da primeira etapa da Copa Júnior, precisa de uma parte mental muito forte, porque tem muito isso. O piloto que está vindo atrás, naquela pressão, coloca meio de lado ali, vem de um lado, vem do outro, para não cometer erros, tem que ter uma parte mental muito forte, tem que estar muito concentrado. O de trás vai colocando o bico do carro para forçar um erro. Né? Olha aí, o Pablo vindo por fora, o Leandro vai manter a primeira posição, só que é aquele negócio, vai mexendo com o psicológico do concorrente, do adversário. Força o equipamento, força uma série de coisas. Mas assim,
Nesse caso aí, o Baratinha é um piloto experiente, não sei se vai cair muito nessa história, mas o Pablo tá na dele, ele tem que fazer isso mesmo, ele tem que tentar lutar para ganhar essa posição. Agora o Perillo encostou nos dois, entrou na briga. Exatamente, estamos na 11ª volta. O Marcelo Perillo vai se aproveitando. O Pablo tá indo para cima do Baratinha, só que não pode se descuidar, porque logo atrás vem com tudo o Marcelo Perillo. Até por isso ele tá indo para cima do Baratinha, porque o Perillo tá pressando ele. Se ele ficar ali parado, ele vai ser engolido pelo Marcelo Perillo. E o Marcelo vem num ritmo muito bom, e a hora do S é um bom momento para os ataques. A gente vai entrar na primeira perna do S, Pablo coloca de lado contra o Baratinha. Deu uma escapada, Marcelo Perillo vem também, a segunda perna do S, favorável ao Baratinha. E o Marcelo conseguiu passar o Pablo, hein? Marcelo Perillo assume a segunda posição, já vai colocando de lado contra o Baratinha. Leandro Reis se mantém. Carro 51, ele coloca o braço para fora, ali reclamou. E olha o Marcelo, Pablo também colocou de lado e o Baratinha ficou espremido, acabou caindo para a terceira posição, só que vai ganhar mais uma vez o primeiro lugar. Espetacular, e olha o Pablo encostando ali na traseira do Marcelo Perillo. Vem agora para o retão, vamos ver quem vai abrir a 12ª volta na primeira colocação. É o Marcelo Perillo, tempo de 1:49.642, 1:50.301 para o Pablo, e o Leandro Reis em terceiro. E o Leandro agora já recupera o segundo lugar, na curva 1. Que disputa é essa, Doni do céu? Pois essa é aquela... o objetivo daquele safety car no meio é exatamente provocar isso aí, né? E você tem aí 3 pilotos de muita capacidade. O Baratinha não gostou muito da manobra do Pablo ali no S, reclamou dele, vocês viram aquela mão para fora do carro. Mas quem se aproveitou muito disso tudo foi o Marcelo Perillo, que assumiu a liderança. Só que o Baratinha já voltou. Esse tipo de carro, nesse tipo de posição aí, fica esse troca-troca mesmo aí, danada lá. O Pablo de novo voltou ao que estava antes. O Baratinha, o Pablo e o Marcelo em terceiro. Então, você já sabe, avise os amigos, porque tem emoção até o final. Estamos com 23 minutos de prova, vamos nos aproximando já da reta final, dos instantes finais, dos minutos finais decisivos. Dessa aqui é a primeira etapa do Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Indo para o S, Leandro Reis mantém a primeira colocação, seguido de perto por Pablo Alves e Marcelo Perillo. Ô Vitor, uma informação aqui sobre a dupla Nelson Schoz e Fábio Bove. Eles abandonaram essa prova aí, acabaram sendo excluídos, inclusive, porque receberam auxílio mecânico na pista e não pode. E eles tiveram um problema na bomba de gasolina. A bomba de gasolina pifou, eles estavam com o carro para vencer a prova, mas infelizmente teve esse pequeno problema. Às vezes é assim, você prepara o carro e uma peça pequenininha te derruba, e eles acabaram tendo que abandonar a prova. Já iriam abandonar de qualquer maneira, mas acabou o mecânico mexendo no carro, na pista, o que não pode, e por isso eles foram excluídos do resultado final da corrida. Estamos já na 13ª volta, o Leandro Reis conseguiu tempo de 1:48.167, foi o melhor tempo dele, Leandro, na corrida até aqui. Só que a melhor volta continua sendo do Pablo Alves, fez 1:47.943. E o Pablo vai encostando, vai pressionando o Leandro Reis. Baratinha se defende muito bem. Passando ali o mergulho. Depois do mergulho vem o chamado miolo. É o bico do pato, essa curva é o bico do pato, aí depois após vem o miolo vem o miolo, bico. que eles estão entrando nessa pasta, não, o miolo é tudo isso aí. Aquela curva do bico do pato, que parece um bico do pato, e que eles estão fazendo aí agora, eles entram para esse tal de miolo e vão passar no S, que depois vai para a reta oposta, curva 0, e volta para a reta principal. São os 3.835 metros de extensão do Autódromo de Goiânia. Olha a disputa aí, Pablo para cima do Baratinha, Leandro se defendendo muito bem mais uma vez, e o Pablo, um piloto extremamente agressivo, sempre buscando a vitória. Ele jovem. Realmente é bem agressivo, acho que como se diz, faz parte da idade. O Autódromo de Goiânia, Vitor, ainda sobre isso, ele tem 3 circuitos, na verdade. Esse circuito que eles estão utilizando, que é o circuito principal, tem o anel externo, que quando chega ali no mergulho, passa direto e já se completa lá
na reta oposta e vem para a reta principal. E o chamado circuito de clube, que leva o nome de Rêmulo Consorte, que foi um piloto que faleceu já há bastante tempo, mas um dos pioneiros do automobilismo goiano, que é aquela entradinha que tem logo depois da torre aqui, que sai ali pouco antes do S. Em geral, muito pouco utilizado. Era muito utilizado quando a Fórmula 200 fazia as suas provas aqui no Autódromo de Goiânia. Autódromo de Goiânia, que foi inaugurado em outubro de 1974. É isso mesmo, né? Com um evento que a gente pode chamar de Racing Days. Teve a primeira 12 horas de Goiânia, uma prova muito tradicional que hoje em dia não é mais realizada, mas que há, inclusive, alguns aficionados que sonham em voltar a realizar. Essas provas de longa duração no Brasil já não estão sendo tão realizadas, né, Vitor? Mas eu particularmente gosto. Nós tínhamos lá as 1000 milhas brasileiras, que são realizadas em São Paulo, às vezes param, às vezes voltam. Tinham os 6 horas de Brasília, as 12 horas de Goiânia, as 6 horas de Tarumã, que são eventos parecidos com as 24 horas de Le Mans, assim, Daytona, e essas provas tão tradicionais. Seria bem interessante. Eu já vi muitas 12 horas muito boas aqui de Goiânia. E esse evento aí da inauguração do autódromo foi com uma 12 horas, cujo diretor de prova e promotor foi o hoje presidente da Federação Goiana de Automobilismo, Ney Lins. Há pouco a gente viu o carro 16, o Matias do Vale dando uma escapada, conseguiu no braço segurar, se manter no traçado, e agora olha o Pablo Alves aí, na primeira posição, ultrapassando o Leandro Reis, mantendo o Pablo Alves ali o primeiro lugar, o piloto do carro 33, abrindo a 15ª volta. Ele tanto água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Ele vinha batalhando e conseguiu ultrapassar bem o Baratinha, e acho que agora a tendência é que abra, viu, Vitor? Porque ele está com um carro melhor do que o do Baratinha. Rapaz, e 15ª volta pelo tempo aqui, faltando 2 voltas. Faltando 2 voltas, Pablo Alves na primeira colocação, Baratinha em segunda, agora o Baratinha vai tentar dar o troco. E em terceiro, o Marcelo Perillo vindo com tudo ali também. O Leandro fez a curva um pouco mais aberta, o Marcelo até para tentar cortar caminho, veio com tudo, passou direto uma curva mais fechada, e o Marcelo vai tentando se aproximar dos 2 líderes. Quarto lugar com o Renato Braga, quinto é o carro 139, é o Glauco Tavares. Pablo Alves, ele que é natural de Santana do Araguaia, no Pará, é o paraense Pablo Alves, que, uma curiosidade, Odoni, ele é apaixonado pelo Vila Nova, time da capital, time goiano. Ano passado ele corria com o escudo do Vila Nova plotado no carro. Então por isso é que o carro é vermelho. Exatamente. Então ele está satisfeito hoje, o Vila Nova ganhou ontem. Exatamente. Depois de uma eternidade. Depois de 7 jogos, o Vila voltou a vencer na Série B, fez 2-0 no Boa Esporte. Ontem também o Atlético venceu lá no Maranhão o Sampaio Correia por 3-2. Boa vitória do Atlético. E não, o Vila também, né? Porque estava precisando. Exatamente, após 7 jogos. Mas se tem o torcedor do Vila, tem também o torcedor do Goiás. O Helder Neves, que foi o vice-campeão entre os novatos ano passado, corria com o escudo do Goiás. No seu capô também, o símbolo do Goiás. Então era uma disputa bem legal a cada final de semana entre o esmeraldino Helder Neves e o vilanovense Pablo Alves. E falta uma volta, Doni Araújo. Entramos na última volta, é a hora da onça beber água, né, Vitor? Agora, também, como dizia minha mãe, se não rezou em vida, não adianta rezar em morte, né? O Pablo fez por onde durante a prova toda, está aí na liderança. Acho difícil perder, porque você pode ver nessa imagem que ele tem uma certa folga. Essa distância aí para uma corrida de marcas é uma distância boa. O Baratinha teria que encostar e tentar ultrapassar. Não há mais tempo hábil para isso. Eles já estão indo lá para o miolo do circuito. É muito pouco tempo. Eu acho que o Pablo vai levar essa, viu? Pois é, o Pablo vai abrindo alguns décimos importantes de vantagem. Na 15ª volta, o Pablo fez o tempo de 1:48.202. Já o Leandro fez 1:48.380. O Pablo vai conseguindo respirar, vai abrindo vantagem. É a última volta. Pablo Alves vai mantendo a ponta. Vai ele pro S, é um momento decisivo. Ô Vitor, e é uma vitória maiúscula se acontecer, porque ele largou de 14º lugar, mas
para trás da metade do grid e conseguiu chegar aí na liderança depois dessa batalha grande que ele travou depois dessa segunda metade, digamos assim, da prova, depois do safety car. Olha aí, a curva da vitória. Vem ali na reta oposta para a curva 0, vem para o retão, Pablo Alves largou em 14º lugar, Pablo Alves recebe a bandeira quadriculada, Pablo Alves comemora, vibra demais, Pablo Alves vence a primeira etapa do Centro-Oeste de Marcas e Pilotos na temporada 2018, parabéns para o Pablo Alves, piloto do carro 33, vence essa primeira prova, segundo lugar para o Leandro Reis, o Baratinha, terceiro lugar Marcelo Perillo, carro 25, quarto colocado foi o Renato Braga, carro 555. Em quinto lugar, Glauco Tavares, piloto do carro 139. O Glauco que é da categoria B, então na categoria B o Glauco foi o melhor colocado. Segundo na categoria B foi o sexto no geral, Gustavo Faria, piloto do carro 876. O sétimo no geral, Vitor Perillo, terceiro na categoria B, piloto do carro 52. Entre os novatos, o melhor, o Matias do Vale, carro 16, acabou em 11º no geral. Aí foi a sequência dos novatos, 12º no geral, Isaac Lopes, e o 13º, o Ricardo Raimundo. Esses três, os três melhores entre os novatos. Doni Araújo, que prova, parabéns para o Pablo Alves, ótimo desempenho. Sem dúvida, Vitor, foi uma corrida muito boa. Nós tivemos aí, especialmente depois da entrada do safety car na metade da prova, o safety car regulamentar, um duelo muito bonito, muito leal e muito forte, travado entre o Pablo, que acabou vencendo, o Baratinha, que ficou em segundo lugar, e o Marcelo Perillo, que foi o terceiro colocado. Todos eles lideraram, todos eles se revezaram na liderança da prova. Uma corrida muito bonita, e você tem razão, é preciso dar parabéns ao Pablo, porque se você tivesse que escolher, ele já tem a vitória, mas se tivesse que escolher qual foi o melhor piloto, porque às vezes o melhor não vence, por uma questão, mas o homem da corrida foi ele, largou em 14º lugar, com menos de 3 voltas, ele já estava no pelotão da frente e venceu sem nenhuma discussão, venceu no braço mesmo, tanto é que bateu 2 pilotos de altíssima qualidade, o Leandro Reis, o Baratinha e o Marcelo Perillo, num duelo aí que a gente viu que foi sensacional. O aperitivo para a temporada da Copa Centro-Oeste é o melhor possível. É o melhor possível. Eu acho que quem gosta de automobilismo e que por acaso não anda seguindo essa categoria, é bom começar a seguir, porque está perdendo ótimas corridas, excelentes pilotos, uma festa muito bonita, muito organizada, automobilismo de verdade. Para quem gosta de automobilismo e anda falando que não está tendo corrida, ele está desinformado, está equivocado. Olha a corrida aí. Uma baita corrida, uma das mais tradicionais categorias no automobilismo brasileiro, é o Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Você acompanhando tudo na transmissão aqui pela Nova TBC, em parceria com o Governo de Goiás, transmissão também pelo Facebook do Diário de Goiás. Um grande avanço para o automobilismo regional, as mudanças implantadas pela Nova TBC, valorizando o esporte goiano. Doni, valeu demais pela companhia. Muito obrigado, Vitor, um abraço a você, obrigado pelo trabalho junto, obrigado ao pessoal do Diário de Goiás e da TBC pelo convite, fiquei muito feliz e é uma alegria trabalhar com vocês, acho que conseguimos levar o que aconteceu aqui no autódromo aos nossos telespectadores e espero encontrá-los em uma oportunidade futura. Um grande abraço. Comentários de Doni Araújo, narração foi minha, Vitor Monteiro. Agora vamos para o pódio, onde a repórter Camila Rodrigues está lá para acompanhar a premiação. Pablo Alves vence a primeira etapa do Centro-Oeste de Marcas e Pilotos 2018. Muito obrigado pela companhia. Vamos ao pódio com a Camila Rodrigues.